Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, assim como no anterior, eu resolvi trazer mais um desenho de um gato. Dessa vez eu vou desenhar um gato branco, também utilizando papel craft e o lápis de cor Super Soft da Faber-Castell. Eu espero que vocês gostem. Bom, eu já deixei o esboço preparado e como é um gato branco, eu comecei já fazendo alguns pelos ali na região do rosto utilizando o lápis branco. O gato branco, ele é um gato bem comum, mas para diferenciar o gato que eu estou desenhando da maioria dos gatos que a gente encontra por aqui, eu resolvi desenhar um gato com heterocromia, né? Que é uma característica que às vezes a gente encontra nos gatos, mas não é uma característica tão comum. Então, cada olho desse gato vai ser de uma cor. Eu escolhi fazer um na cor azul e um na cor verde. Então, já já vocês vão ver como é que ficou o olho dele. Para fazer o nariz desse gato, eu utilizei dois tons. Eu utilizei um rosa mais rosa choque e um outro que era um rosa mais claro. E fiz uma mistura entre essas duas cores. E para demarcar ali as beiradinhas dele, eu utilizei o preto também. Bom, assim como nos últimos desenhos que eu trouxe aqui para o canal, eu tô gostando de já desenhar o olho ali no início do desenho, para o animal que eu tô desenhando já ir me acompanhando ali no resto do desenho com o olhar dele, que eu acho bem legal. Também acho que é legal para vocês assistirem já com o olhar ali do animal, então eu resolvi já começar a fazer o olho desse gato. Então, como vocês podem ver, eu já estou fazendo um olho azul, e eu fiz um azul mais claro, né? E o outro olho também um verde mais claro. E aí na parte de cima eu dei uma ligeira escurecida, porque é uma região que tem um pouco mais de sombra. Eu coloquei um pouco do preto ali para escurecer nos dois olhos. E na parte de baixo eu utilizei um pouco do branco misturado com essas cores, né? E de um lado, o branco misturado com azul claro, e do outro lado o branco misturado com o verde, para conseguir um pouco de brilho ali naquela região ali mais embaixo dos olhos do gato. Eu deixei ali também próximo ao tracinho central ali do olho do gato uma manchinha branca, né, que é como se fosse um reflexo ali no olho. E aí é importante tomar cuidado para você sem querer não passar o lápis azul ou verde ou preto no lugar onde você escolheu para ficar essa mancha, porque senão depois fica um pouco difícil você conseguir uma sobreposição de um branco e deixar um pouco mais de brilho na região. Se isso acontecer, você pode acabar precisando utilizar algum outro material para conseguir fazer esse brilho. Bom, eu tenho gostado bastante de desenhar no papel craft e eu acho que ter feito esse desenho desse gato branco no papel craft fez total diferença. Se eu tivesse utilizado um papel comum branco para desenhar esse gato, eu acredito que ele não teria tanto destaque. Talvez os olhos dele teriam um destaque maior ali, mas o corpo em si do gato inteiro não ganharia muito destaque, já que ele é da mesma coloração ali do papel. Aí no papel craft, com essa grande diferença aí de tonalidade, a gente consegue já um destaque maior ali para os pelos brancos desse gato. Porém, como o papel craft que eu utilizo, ele é um papel que tem bastante textura, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de cobrir a região inteira ali com o branco e conseguir fazer os pelos dele, porque acabam ficando alguns buraquinhos marrons ali no meio. E esses buraquinhos acabam se destacando bastante, né, por esse contraste grande ali de cor, então é importante passar o branco ali em todas as regiões e acaba demorando um pouquinho mais para a gente conseguir completar ali tudo com o branco. As orelhas desse gato tinham uma tonalidade mais rosada, e aí para fazer elas eu utilizei um rosa mais choque que tinha aqui, um rosa claro e um tom de um marrom um pouco avermelhado. E aí nas regiões mais escuras eu passei esse marrom um pouco mais avermelhado e nas regiões mais claras eu passei o rosa claro. E aí na região ali do meio eu utilizei esse rosa um pouco mais choque para fazer a coloração ali da orelha. Dentro da orelha do gato também tinham alguns pelinhos brancos, então eu fui puxando os pelinhos ali um pouco acima da região que era rosada, para dar essa impressão de que eles estavam na frente dessa região mais rosada. Para contornar os olhos do gato, eu esqueci de comentar, mas eu utilizei o preto, né?
Eu acho que se você olhar referências de gatos desse mesmo estilo ou de outros também, você vai ver que é bem comum os gatos terem um contorno mais preto e mais escuro ali ao redor do olho. Então, para chegar nessa tonalidade mais escura, eu acabei utilizando o preto ali. Dependendo do material que você estiver utilizando, você não utiliza o preto, você utiliza outras cores para conseguir essa tonalidade mais escura, mas eu acabei utilizando o preto mesmo aqui nesse desenho. Bom, embora esse gato seja um gato branco, a gente não utiliza só o branco para desenhar os pelos desse animal. Geralmente, quando a gente vê um gato ou qualquer outro animal, a gente vê que tem regiões ali que tem sombra e que são um pouco mais escuras. Então, acaba que os pelos dele não são um branco totalmente uniforme. Um pelo se sobrepõe ao outro, um lado acaba recebendo mais quantidade de luz do que o outro, e aí acaba que tem uma quantidade de sombra ali no desenho. E aí, para fazer essa sombra, a gente utiliza outras cores. E aqui, nesse caso, para fazer essa sombra, eu utilizei o cinza. Então, como vocês podem ver ali do lado direito do gato, eu acabei colocando um pouco mais de sombra e em algumas regiões ali que tinham dobras também. E aí eu fui fazendo essa sombra com alguns tracinhos ali, utilizando o cinza. Dependendo da quantidade de sombra que tivesse no desenho, eu podia acabar precisando utilizar o preto, mas nesse caso, como o gato estava de frente, ele estava recebendo muita luz ali naquela direção, acabou que não tinha muita sombra ali no desenho, só com o cinza eu consegui colocar a quantidade de sombra que eu precisava. Na região ali da boca mesmo do gato, acaba gerando um pouco de sombra. A boca dele ela não é preta, mas por conta da sombra eu acabei utilizando o preto para fazer alguns tracinhos ali e demarcar onde ficava essa boca. O cinza, quando misturado com o branco, como vocês já conseguem ver no desenho, ele acaba dando um efeito bem legal, que é realmente como se tivesse um pelo branco na frente de um outro pelo, gerando uma quantidade de sombra ali. E aí não fica muito marcado, e é um efeito que eu acho bem legal, que torna a pelagem ali daquele gato um tanto quanto mais realista, né? Se eu tivesse utilizado só o branco, não ia parecer um gato muito real, ia parecer mais um gato 2D, mas utilizando o cinza eu consigo colocar contraste e sombra no desenho, que dá essa ideia mais realista para ele. Bom, enquanto eu estava fazendo esse desenho, eu acabei esquecendo de colocar o bigode nesse gato, e como eu percebi isso um pouco tarde demais, eu acabei achando melhor deixar ele sem o bigode, mas eu acredito que não estragou o desenho e que mesmo sem o bigode eu consegui um resultado bem legal. Nas próximas vezes eu vou ficar mais atenta para não deixar isso acontecer e deixar faltar aí uma parte essencial dos desenhos de gatos. Bom, esse foi o resultado final do desenho desse gato branco com heterocromia. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu provavelmente vou trazer mais desenhos de animais, gatos, cachorros por aqui com esse efeito, que eu acho que é bem legal utilizar papel craft, né, e lápis de cor super soft. Dá esse contraste bem bonito que eu gosto bastante. E aí, se você quiser ver mais vídeos utilizando lápis de cor, eu tenho uma playlist aqui no canal só utilizando lápis de cor com diversos vídeos nesse mesmo estilo. Então eu vou deixar ela aqui em cima nos cards para você ir lá dar uma olhada. E se você gostou desse vídeo ou se ele te ajudou de alguma forma, não deixa de curtir e se inscrever no canal, que ajuda esse vídeo a chegar até outras pessoas também. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.